Sabe, como é que a gente consegue entender de verdade um jeito de pensar, uma crença que parece de outro planeta? É uma pergunta bem difícil, né? Mas hoje a gente vai explorar um caminho bem interessante para tentar chegar nessa resposta. Para a gente começar, vamos direto para dentro do universo do povo indígena Xacriabá aqui no Brasil. Pensa comigo nessa cena. Um ritual que acontece à noite, totalmente fechado. Ninguém de fora entra. Lá, uma entidade, a Yayá, só aparece para os seus. E tem mais, um bastão sagrado que, segundo a crença, se um estranho sequer encostar nele, morre na hora. Pois é, quando a gente ouve uma coisa dessas, a primeira pergunta que vem é: tá, mas qual é o significado real por trás disso tudo? Não o que parece pra gente, que tá olhando de longe, mas o que isso quer dizer pra quem tá lá, vivendo aquilo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E esse mistério todo do ritual Chacriabá, no fundo, ele mostra um problema que é universal. A dificuldade gigantesca de se comunicar de verdade com quem vem de outra cultura. O pulo do gato é o seguinte: uma mensagem não se perde só na tradução da língua. Ela vira uma coisa de outro mundo, uma mensagem alienígena, quando bate de frente com uma forma completamente diferente de ver a realidade. As ideias simplesmente não batem, não encaixam. Mas e se existisse um jeito, uma ferramenta para construir uma ponte por cima desse abismo? Bom, essa ferramenta existe. E o nome dela é fenomenologia. A fenomenologia da religião faz exatamente isso. Ela é basicamente um método para conectar aquilo que a gente vê, sabe, os rituais, os objetos, as danças, com as ideias que estão por trás, dando sentido a tudo aquilo. É como olhar por baixo do capô. E olha, essa comparação é simplesmente genial. Do mesmo jeito que a linguística ajuda a gente a entender as regras de um idioma, a fenomenologia nos ajuda a decifrar a lógica, a gramática de um sistema de crenças. É quase como aprender a pensar dentro daquele universo. E para aprender essa gramática, a gente precisa de uma virada de chave mental. É preciso deixar de lado a visão ética, que é a do observador, de fora, que descreve o que vê, para tentar alcançar a visão êmica, que é de dentro. É a busca por entender o que aquilo significa para quem vive aquilo. E a chave mestra para fazer essa virada tem um nome meio diferente: epoquê. Pensa na epoquê como apertar um botão de pause nos nossos próprios preconceitos, nas nossas certezas. É esvaziar o copo para poder receber algo novo. Sem isso, a gente nunca vai enxergar o outro de verdade. Certo, mas como isso funciona na vida real? O método se baseia em 3 ações bem diretas. Primeiro, olhar. Mas não um olhar qualquer, é um olhar atento aos detalhes. Depois, ouvir. Ouvir as histórias, as conversas informais, as músicas. É ali que o ouro está escondido. E por último, escrever. Anotar tudo para começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Ok, então vamos começar a usar essa ferramenta. A primeira coisa que a gente percebe quando aplica esse método é que as religiões organizam o mundo, a realidade, de um jeito muito específico. E a primeira grande divisão é essa aí, entre o profano e o sagrado. E calma, profano aqui não é xingamento, não. É só o mundo comum do nosso dia a dia. Já o sagrado é outra coisa, é uma realidade diferente, uma força que pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer momento, e transformar uma pedra comum num objeto de poder. E esse mundo sagrado, ele não é um lugar vazio, de jeito nenhum. Ele é cheio de vida, habitado por diferentes forças pessoais, seres que interagem com o nosso mundo e que têm um papel ativo no dia a dia das pessoas. Geralmente, dá para a gente organizar essas forças em 3 grupos. Lá no topo tem o Ser Supremo, o Criador de tudo, mas que muitas vezes é visto como alguém distante, que já fez seu trabalho e agora está ocioso. No meio do caminho estão os deuses executivos, tipo os gerentes. São eles que botam a mão na massa e com quem as pessoas lidam diretamente. E, mais perto de nós, os espíritos, que estão o tempo todo interagindo com o mundo humano. Agora segura aí, porque aqui vem uma ideia que dá um nó na nossa cabeça. A gente está muito acostumado a pensar em bem e mal, né? Anjos e demônios, mas em muitas culturas existem espíritos que são aéticos. Eles não são nem bons nem maus, são imprevisíveis. Num dia te ajudam, no outro te atrapalham. E isso muda completamente o jogo de como as pessoas se relacionam com o sagrado. Certo. Depois de toda essa jornada para entender a lógica interna de uma cultura, qual é o objetivo?
para que serve todo esse trabalho de detetive cultural? O grande objetivo é chegar no que a gente chama de contextualização crítica. É a capacidade de pegar uma ideia nova e importante e conseguir comunicá-la de um jeito que faça total sentido dentro daquele mundo. É construir uma ponte, sem forçar a barra de um lado e sem abrir mão da sua mensagem do outro. E uma das sacadas mais legais disso é a ideia de perguntas ocultas. Toda cultura, com seus rituais e costumes, está tentando responder a perguntas fundamentais. Por exemplo, um rito de passagem não é só uma festa. Ele responde à pergunta como um jovem vira adulto por aqui. Quando a gente entende a pergunta que está sendo feita, a gente consegue oferecer respostas que realmente ressoam, que fazem sentido ali. Isso tudo nos leva a uma última provocação. Essa habilidade de pausar o julgamento, de buscar o significado por trás das aparências, de entender as perguntas que nem sempre são ditas, se a gente aplicasse isso fora da religião, como isso poderia transformar o jeito que a gente se comunica no trabalho, na política ou até mesmo dentro da nossa própria casa? Fica aí pra gente pensar.